Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muita coisa boa do Vasco. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama para contar que Marcos Lamáquia já tem participação nas decisões do Cruz Maltino. Nessa semana, um executivo de futebol me procurou para contar que procurou o Vasco pedindo a contratação por empréstimo de um jogador que tem sido pouco utilizado por lá. E a resposta que veio é de que essa decisão só poderia acontecer depois que Marcos Lamáquia e companhia fossem consultados. A gente tem contado para vocês sobre o avanço nas tratativas para a venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia, filho do Zé Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. As tratativas estão tão avançadas que faltam apenas questões burocráticas. E essa questão que impede a saída de um atleta sem o aval do Marcos Lamáquia é mais um indício de que o negócio está prestes a ser concretizado. Lamáquia que promete colocar 2 bilhões de reais nos próximos 10 anos, pagamentos de dívida e investimentos no futebol, dá uma média de 200 milhões de reais de aporte por temporada. A saideira sobre o Cruz Maltino. O Vasco nessa semana buscou informações na Lusa sobre René e Maceió, atacantes que tiveram destaque durante o Campeonato Paulista. Renato Gaúcho tem batido na tecla de que há necessidade de o Vasco buscar mais reforços para ter um elenco mais encorpado, dessa maneira para poder brigar por coisas importantes ao longo da temporada. Assim que eu tiver qualquer notícia sobre René e Maceió no Vasco, volto para contar para vocês, beleza? Quero contar de forma exclusiva que tem mais um time interessado em Maceió. O atacante de 22 anos de idade, que pertence à Portuguesa e tinha tratativas com o Remo, também virou alvo do Fluminense. Portuguesa assegura que não há proposta oficial, mas o Fluminense demonstrou interesse, quis entender as condições do negócio. A Portuguesa afirma que só topa negociar o Maceió em definitivo. E vale a lembrança de que já existia uma proposta de 700 mil euros de um time da Romênia por 100% dos direitos econômicos. Essa oferta foi recusada pela Luz. A tendência é que a Portuguesa vá tentar buscar algo na casa de 1 milhão de euros para a transferência em definitivo do atleta. Quero contar ainda que esses seguintes times sondaram em algum momento a Portuguesa para falar sobre o Maceió. Além de Remo e Fluminense, que tem mais interesse, também estiveram em algum momento em debate com a Luz. O São Paulo, o Vasco, o Corinthians, o Curitiba, o Internacional e o Vitória. Maceió que disputou na atual temporada 12 jogos, 4 gols e 2 assistências. Ele tem 4 participações em gol nas últimas 5 partidas rubro-verdes. Maceió caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? E o Botafogo pode ser rebaixado no tapetão. Ouvi de um executivo importante de um time grande do futebol brasileiro que aposta no mercado da bola é de que o Botafogo será derrubado no tapetão. O motivo? As dívidas absolutamente impagáveis constituídas por John Textor. Vale a lembrança de que em 2026 passa a vigorar a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol. A missão desse órgão é fiscalizar os gastos dos clubes, com promessa de punições pesadas em caso de calote. A primeira denúncia já foi feita a essa agência do Fair Play, e essa denúncia tinha a ver com má gestão financeira. A partir daí surgiu a primeira diligência da agência no futebol nacional. Importante registrar que há uma preocupação grande dessa agência do Fair Play em relação ao contrato de empréstimo que foi pego recentemente por John Textor para o pagamento da dívida de Thiago Almada junto ao Atlanta United, cifras de juros estratosféricas. E é diante desse cenário e com uma série de outras necessidades de pagamento que possivelmente o Botafogo não conseguirá cumprir, que há uma expectativa no mercado de que o Botafogo seja punido com um rebaixamento para a segunda divisão do futebol nacional. O que você pensa sobre o tema? Você acha que mais uma vez vão tentar varrer para debaixo do tapete essa situação? Ou o Botafogo corre o risco mesmo? Use espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que encaminhou a venda da SAF para Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, Zé Roberto Lamáquia, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Nessa semana houve mais um encontro de Marcos Lamáquia, seus representantes, Pedrinho e os representantes do Vasco.
Tudo caminha para que esse acordo seja sacramentado ainda no primeiro semestre de 2026. Dá para dizer que apenas questões burocráticas impedem o anúncio. Operação de 2 bilhões de reais que serão investidos ao longo de 10 anos, ou seja, vão sobrar cerca de 200 milhões de reais para serem investidos por ano. Isso vai garantir ao La Máquia 90% das ações da SAF Vascaína, que incluem percentual do Vasco e também hoje da 777, que acabou sendo assumida pela CAP. Você sabe, a 777 foi à falência. O que falta para que o acordo seja confirmado? A assinatura dos documentos, além das aprovações do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo e dos demais poderes no Vasco. Nada que possa impedir o acordo. Já existe, inclusive, um pré-contrato com compromissos de investimentos mínimos estabelecidos para cada área. Transferência de atletas, folha de pagamento, infraestrutura no centro de treinamento, fluxo de caixa, além de esportes olímpicos. Só para completar, contar que a negociação está tão avançada que o Marcos La Máquia já entrou em contato com a agência de fair play financeiro da CBF para tentar acabar com qualquer ruído em relação a uma influência, algum conflito de interesses, porque ele, dono da SAF Vascaína, e a enteada dele, Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Scarpa no Vasco, Nicola Wagner, boa lembrança que você me dá aqui, ó, sobre o Scarpa. O Scarpa tem contrato até dezembro de 27 com o Atlético. E é alguém muito querido pelo torcedor do Atlético, também pelos jornalistas. Mas, cara, entra técnico, sai técnico no Galo, e ele nunca vira titular absoluto, né? Nunca tem a sequência, no máximo um 12º jogador. Isso diz muito sobre o jogador, né? Diz muito sobre o Scarpa, que no momento sem bola dá pouca contribuição, não é aquele cara muito... Ele com a bola é muito bom, mas sem bola ele deixa bastante a desejar. Qual que era a estratégia do Atlético? Tentar investir no Scarpa para ver o que viraria. Diante da dificuldade que o Scarpa tem tido em jogar com o Barba, embora seja só um início de trabalho, o Atlético já topa ouvir o mercado. Tem proposta? Tem interessado? Se aparecer oferta, a ideia do Atlético é recuperar os 5 milhões de euros investidos quando da sua contratação do exterior. Se não der, aí é tentar diminuir o prejuízo, tá? A gente abriu a live com 2 perguntas, né? Uma sobre Lucas Moura na Arábia Saudita e a outra sobre a possibilidade de o Assad ser contratado pelo Galo. Tinha mandado mensagem para uma pessoa do departamento de futebol, a pessoa falou, Nicola, vou ficar te devendo, não tenho muita informação. E aí fui para uma pessoa mais importante na ordem hierárquica do Galo, né? E perguntei, essa especulação forte do Assad é informação furada? A resposta foi assim, ó. A torcida foi convencida de que ele é o novo Almada, jogador jovem de potencial, mas que ainda não está 100% pronto para o nível exigido no futebol brasileiro. Mas, dado a idade, ele pode sim vir a ser um atleta de bom desempenho. A negociação foi aberta em janeiro e o jogador gostou muito do projeto. Então, a chegada dele mais para frente não está descartada, tá? Vale a lembrança de que a contratação de atletas que atuam no exterior a janela para esse tipo de contratação está fechada desde 3 de março. Os únicos reforços que ainda podem mudar de time, ainda podem ser contratados no Brasil, são reforços que disputaram campeonatos estaduais. Vou citar, por exemplo, o caso do Maceió. Jogadores que vêm do exterior somente a partir da metade do ano, tá? Vamos lá, seguindo com perguntas. Vão mandando as suas questões aí, o que eu não souber, vou repassando para as fontes para tentar explicar para vocês. Nicola, você tem notícias da SAF do Vasco? Macarrão, tá tudo se encaminhando muito bem para que ainda no primeiro semestre desse ano o acordo seja sacramentado. Hoje o Vasco detém 30% das ações da SAF, 31% são da ACAP e outros 39% estão na disputa judicial. A ACAP/777 já concordaram em fazer negócio, tá? Em avançar para a venda. O Pedrinho está muito decidido a fazer negócio com o Marcos La Máquia. Acho que o acordo vai acabar acontecendo. Vale a lembrança de que quando o Pedrinho se candidata à presidência do Vasco, um dos grandes responsáveis por fazer com que o Pedrinho avançasse nessa negociação foi o José Roberto La Máquia, que é o dono da Crefisa e marido da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O La Máquia tinha algumas intenções em relação ao Pedrinho. Um dos primeiros objetivos era patrocinar o Vasco com a Crefisa. Outra possibilidade era de os name rights do estádio serem comprados pela Crefisa. A repercussão
desses dois movimentos do Lamacchia no Palmeiras foram muito ruins. Até gente do grupo dele falou, cara, não faça isso, você vai se queimar e vai prejudicar sua esposa. O Lamacchia acabou recuando, desistindo momentaneamente, até que surgiu essa possibilidade de ele colocar o filho dele, e é a partir daí que a coisa deu uma bela avançada, tá? Nicola, até onde acha que esse Vasco pode chegar com o Renato? O início é absolutamente positivo, estava ouvindo de um técnico de futebol, ele pediu anonimato, por isso não vou identificá-lo, mas ele disse que essa combinação, sai Fernando Diniz e chega Renato Gaúcho, é muito boa. Porque o Fernando Diniz tem vários problemas, mas ele consegue fazer com que os seus times sejam minimamente organizados. O problema é que ele acaba extrapolando nas relações, cobra demais, perde o controle, se excede e, cara, os jogadores começam a largar o Fernando Diniz. Mas ele faz os caras evoluírem, ele consegue aplicar modelos de jogo, enfim. E aí você traz o Renato Gaúcho, que está longe de ser um expert em tática, mas é um mestre na comunicação, na gestão de pessoas. E o que ele faz? Ele aglutina, ele traz as pessoas para próximo, dá carinho, diminui intensidade de treino. Para um time que já é minimamente organizado, é espetacular. Esse trabalho se sustenta com menos intensidade de treino, com menos cobrança. A médio e longo prazo, a tendência é que não. Mas para o início vai muito bem. O Vasco tem 11 pontos no Brasileiro, 10 foram conquistados pelo Renato, e só com jogo difícil. Cruzeiro fora de casa, Palmeiras em casa, Fluminense, Clássico do Rio, enfim. O Vasco do Renato até aqui vai muito bem, obrigado, né? Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícia do Vasco lá da Gama de novo, pra vocês acompanhar tudo que tá sendo falado, especulado, informado, noticiado no dia a dia do maior clube do Brasil. Pessoalmente, pra você chegar, dando um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando as notificações, até o próximo vídeo. Fui.